Você conhece as sociedades que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Nesse vídeo eu vou abordar as principais sociedades existentes no direito comercial. Pessoal, eu sou o professor José Humberto, de Direito Empresarial. Estou aqui para trazer as mais importantes informações, aulas e conteúdos em direito empresarial para você que advoga nessa área, que pretende advogar nessa área, estudante de direito também, bem como você que está estudando para concursos públicos nos diversos pontos aí, localidades do nosso país. Faça a inscrição no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe dessa comunidade do direito empresarial. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre as sociedades existentes no direito brasileiro. Você mesmo deve conhecer a sociedade mais comum que nós temos, que é a sociedade limitada. Mas também temos outros tipos de sociedades nesse nosso ordenamento jurídico. Nós temos a sociedade anônima, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a cooperativa. Mas aqui, antes de tratarmos de cada uma dessas sociedades, eu vou trazer um ponto extremamente importante que vocês precisam conhecer. É necessário ter esse conhecimento para não vacilar na prova, para não vacilar no concurso público, para não vacilar na advocacia prática. E do que estou falando? Conforme o artigo 982 do Código Civil Brasileiro, as sociedades no Brasil, ou elas são sociedades simples ou sociedades empresárias. Isso mesmo. Lembra daqueles exemplos que eu trouxe de vários tipos de sociedades? Pois bem, independente disso, a sociedade no Brasil ou é simples ou ela é uma sociedade empresária. Tá, professor, mas como que eu vou saber então se uma sociedade é simples ou se ela é empresária? Primeira dica importante. Independente de objeto, de qualquer informação, mas baseado na lei, nesse próprio artigo 982, a sociedade cooperativa ela será sempre simples. E a sociedade por ações será sempre empresária. Isso mesmo. Sociedade cooperativa sempre simples, sociedade por ações sempre empresária. Um dos exemplos de sociedade por ações é a sociedade anônima. Veja, ela é uma sociedade por ações. Então a sociedade anônima será sempre uma sociedade empresária. Perceberam isso? Professor, mas e a sociedade limitada? Ela será simples ou empresária? Aí nós vamos para um segundo passo. Porque nesse caso, as demais sociedades que não necessariamente são simples, por lei, como a cooperativa, e não necessariamente empresárias, por lei, como a sociedade anônima, como a sociedade por ações, nós precisamos olhar o objeto dessa sociedade. Então, se a sociedade tem por objeto uma atividade empresarial, ela será sociedade empresária. Exemplo, concessionária de veículos, padaria, açougue e diversos outros segmentos. Restaurante, casa de shows, lojas de conveniência, venda de bebidas, roupas e acessórios. Todas elas têm objeto uma atividade empresarial. Atividade essa empresarial de empresário. Lembra do nosso vídeo falando do conceito de empresário? Tá aí o link na tela daquele artigo 966 de aula passada nosso, daquele artigo que despenca em prova, que traz o conceito de empresário que é mão cheia. Pois bem, se a atividade desenvolvida pela sociedade for uma atividade empresarial, ela será uma sociedade empresária. Agora, não sendo empresarial a atividade desenvolvida pela sociedade, ela será uma sociedade simples. Tá, mas e como eu fico sabendo, como que eu tenho essa informação que a sociedade não tem uma atividade empresária? Lembra também naquela nossa aula passada, anterior, que está aqui dentro do nosso canal, que trouxe o conceito de empresário? Nós falamos também do profissional intelectual. Isso mesmo, de natureza científica, artística e literária. Esses profissionais que desenvolvem essas atividades são atividades não empresárias.
Então, uma sociedade que tem por objeto atividade desses profissionais intelectuais, é uma atividade não empresária, será considerada então uma sociedade simples. Tá, mas e quais os exemplos nós temos? Sociedade de advogados, sociedade de médico veterinário, sociedade de dentistas, sociedade de escultores de telas. Veja só, nós temos aí sociedade simples, porque o objeto é não empresarial. Por outro lado, se a atividade for empresarial, ela será uma sociedade empresária. Viram como é simples? Basta você, então, para descobrir, para saber se uma sociedade no Brasil é simples ou é empresária, ir pelo primeiro requisito, e ele é o que está previsto na lei. Sociedade cooperativa, sempre simples. Sociedade por ações, sempre empresária. Não tem discussão aqui. Agora, no segundo passo, você vai para o objeto. Se o objeto for empresarial, sociedade empresária. Então, exemplo, sociedade limitada, padaria. Objeto empresarial, então ela é uma sociedade empresária. Sociedade limitada formada por dentistas. É uma sociedade que tem um objeto não empresarial. Nesse caso, então, ela é uma sociedade simples. Tá. E quais são essas diferenças entre uma sociedade simples e uma empresária? A primeira, que nós já vimos aqui, é que a empresária, o objeto é empresarial. A segunda é que a simples, o objeto é não empresarial. A segunda diferença é que a sociedade empresária, ela faz a sua inscrição, o seu registro, na junta comercial, que é o Registro Público de Empresas Mercantis. Isso mesmo, sociedade empresária faz seu registro no Registro Público de Empresas Mercantis. Já a sociedade simples, ela fará o seu registro, a sua inscrição, no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas. Veja, é um outro local, Cartório Civil das Pessoas Jurídicas. E isso nós temos de forma distinta, claro, são locais diferentes, com tratamentos e regimentos diferentes. Então veja só, vou registrar a sociedade. Bem, ela é simples ou é empresária, e após superado esse ponto, ou vou para junta comercial, que é empresária, ou vou para o Cartório Civil das Pessoas Jurídicas, que é para sociedade simples. Professor, então, qual é o artigo que eu devo me preocupar para essa distinção entre sociedade simples e empresária? É o artigo 982, repetindo, 982 do Código Civil. Um detalhe também que tem grande relevância. A sociedade cooperativa, como nós dissemos aqui, ela sempre será uma sociedade simples. Tudo bem, e se é simples, pelo que nós já estudamos, ela então fará o seu registro no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas. Só que aqui nós temos uma exceção a essa previsão. Porque, não obstante que a sociedade cooperativa seja sempre uma sociedade simples, por exceção, e por uma questão procedimental, o registro dela, sociedade cooperativa, será feito na junta comercial. Então, mesmo sendo sociedade simples, o registro dessa sociedade será feito, então, perante a junta comercial do Estado. É bom lembrar que cada estado da federação, como Minas Gerais, São Paulo, Rio, Bahia, dentre outros, cada um tem a sua própria junta comercial. Ela é estadual. Então, aqui em Minas, a sociedade empresária fará o seu registro perante a junta comercial do estado de Minas Gerais. Ah, professor, mas e se essa sociedade que tem a sede aqui em Minas Gerais quiser abrir uma filial lá no estado da Bahia? Bem, lá ela então vai fazer um outro registro na junta comercial do estado da Bahia, porque nesse caso será uma filial dessa sede, ok? Então, lembre, sociedade no Brasil ou será simples ou será empresária, e o artigo é o 982 do Código Civil. Não se esqueçam disso, é muito relevante para o direito essa distinção. Pessoal, continuando falando aqui sobre sociedade, nós já estudamos e já vimos nas nossas aulas que a sociedade no Brasil ou ela é simples ou ela é empresária. Só que aqui eu vou trazer para vocês um dos pontos mais relevantes que despenca em prova, que cai bastante em concurso público, que é importantíssimo para a advocacia,
e faço a seguinte pergunta para você. Como saber se a sociedade é nacional ou se ela é estrangeira? Isso mesmo. Como que nós, aplicadores do direito, podemos saber se uma sociedade ela é nacional, ela é brasileira, ou se ela é uma sociedade estrangeira? E aqui eu trago para vocês dois artigos muito comuns em provas, em avaliações, estão presentes no Código Civil, e eu vou falar primeiro sobre a sociedade nacional. Pergunto para você, como saber, como caracterizar, conceituar uma sociedade como sendo brasileira, como sendo nacional? E sabe como você vai saber disso? Atenção, que eu vou falar agora. Muita atenção, não saia do vídeo, porque é uma dica que você nunca vai esquecer. Veja só, você nunca vai esquecer como conceituar uma sociedade como nacional. E sabe como que é uma sociedade nacional? Sede Lei Brasil. Como assim? Sede Lei Brasil. Professor, não entendi. Sede Lei Brasil? Isso mesmo. A sociedade nacional brasileira, para ser brasileira, ela precisa de dois requisitos e são cumulativos. Isso mesmo, precisamos desses dois. Sede Lei Brasil. Quando eu digo sede, essa sociedade deve ter a sua sede no Brasil. Então, a sede dela está aqui no Brasil. E a lei? Ela precisa estar constituída pela legislação brasileira. Então, veja, um exemplo muito claro e simples. A Petrobras. Sede, Lei Brasil. A sede dela é no Brasil e ela é constituída, ou foi constituída, pela legislação brasileira. Então, tem os dois requisitos que são cumulativos, bem simples. Sede, Lei Brasil. Sede, Lei Brasil. Ah, professor, mas e o sócio sendo estrangeiro? Tem acionista que é de outro país, tem diretor que é de outro país. Isso tudo importa? Não. Sede Lei Brasil. É isso que vale pra gente. Sede Lei Brasil. Essa é a sociedade nacional. Um exemplo de sociedade estrangeira. A American Airlines, ela é o quê? Está com a sua sede fora do país e constituída pela legislação estrangeira. Ela é uma sociedade estrangeira. Viram como é simples? Não tem segredo. É muito tranquilo. Agora, pergunto para você. E quanto à sociedade estrangeira? Há alguma característica relevante para tratarmos aqui no direito brasileiro? E digo que sim. Veja, nós temos o conceito da sociedade nacional, sede Lei Brasil, e a sociedade estrangeira. Para que essa sociedade estrangeira possa funcionar aqui no Brasil, ela precisa de autorização. Autorização do Poder Executivo. Veja, não é legislativo, não é judiciário. É do Poder Executivo. Então, olha só. Sociedade estrangeira, para funcionar no Brasil, autorização do Poder Executivo. Simples assim. Então, temos dois artigos aqui extremamente relevantes para você estudar, ler e reler. Um primeiro de sociedade nacional, que a conceitua, está no Código Civil, é o 1126, repetindo, 1126, e a sociedade estrangeira, que para funcionar no Brasil, precisa de autorização do Poder Executivo, que é o artigo 1134 do Código Civil. Só que eu pergunto para você, tá bom, a sociedade estrangeira, ela não quer funcionar aqui no Brasil. Ela não está vindo aqui para se implantar, para iniciar as suas atividades. Ela quer ser uma acionista. Quer ser acionista de alguma sociedade que já aqui funciona. Ela precisa também de autorização do Poder Executivo? Não, a sociedade estrangeira, para funcionar no Brasil, precisa da autorização, mas poderá ser, sem autorização, claro, ser acionista de sociedade nacional. Muito simples. Então, para ser acionista, ela não precisa de autorização do Poder Executivo. Viram como é simples? Evidentemente que em algumas áreas, alguns setores, essa participação acionária de uma sociedade estrangeira poderá ter ressalvas e vedações. Tudo bem? Vimos aqui então, de forma bem objetiva, sociedade nacional, sociedade estrangeira. Lembre que sociedade nacional, artigo 1126 do Código Civil, sede Lei Brasil. Sociedade estrangeira, para funcionar aqui no Brasil,
Precisa do quê? Autorização do Poder Executivo, artigo 1134 do Código Civil. Tá, mas pode ser acionista? Pode, de sociedade que aqui está instalada, funcionando. Não tem, então, essa restrição, salvo para determinadas áreas, determinados setores. Tudo certo? Perceberam, então, essa diferença? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, pelo carinho, por estar aqui comigo. Se inscreva no canal, esteja conosco, deixe o seu like. A sua participação ela é fundamental para o crescimento do canal, para essa comunidade de direito empresarial, levando conteúdo para você que é advogado, para você que é estudante, para você que é bacharel, para você que está se preparando para um concurso público. Ok? Um grande abraço e até breve para a nossa próxima aula.